Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 56. David olhou pelo espelho retrovisor e viu que ainda havia muitos zumbis perseguindo incansavelmente o veículo em que estavam. De vez em quando, alguns zumbis aparecem de repente pela frente e os atacam. Os pneus do carro esmagaram as cabeças dos zumbis, achatando-os e expondo os cristais em suas testas. David suspirou com pesar enquanto olhava para os cristais brilhantes no espelho retrovisor. Se não fosse pelo grande número de zumbis, ele teria pensado em sair do carro e procurar por mais. Depois que o carro foi embora, um zumbi pegou o cristal mutante exposto. O zumbi olhou para o objeto em sua mão e experimentou a cabeça confusa. Então, inesperadamente deu uma mordida. Depois de engolir o cristal, seu rosto vermelho ficou e sua carne em decomposição começou a cair. Ele rosnou baixinho e se agachou com extrema dor. Logo depois, o corpo do zumbi começou a se expandir. No momento seguinte, o zumbi explodiu com um estrondo. Os outros zumbis próximos ouviram o barulho e viraram a cabeça curiosa. Ao perceberem que não era um humano, eles voltaram sua atenção para o carro. Dentro do carro, o jovem olhava pela janela enquanto passavam por uma casa deserta após outra, franzindo a testa. Ele olhou para David, que estava dirigindo, e disse: "Você pode me ajudar a proteger minha namorada?" David olhou para o jovem pelo espelho retrovisor e disse com indiferença: "Não faço as coisas sem esperar algo em troca." Neste mundo infestado de zumbis, ninguém ajudava uma pessoa não relacionada sem razão, e David tinha seus próprios motivos para ajudar este jovem. Sua habilidade do tipo sombra foi muito útil. O jovem franziu a testa e respondeu: "Diga o seu preço e eu concordo com ele." Bastante simples. David não poderia deixar de apreciar o caráter dessa pessoa. Só não esperava que a alavanca que tivesse a namorada do jovem. David sorriu levemente. O carro continuou andando até chegar a uma área onde não havia zumbis. Com uma freada repentina, David desviou o carro. Suas mãos descansaram no volante enquanto ele olhava para frente e dizia: "Independente de qualquer coisa, prometa-me primeiro, e então eu o ajudarei a resgatar sua namorada." Independentemente de qualquer coisa. O jovem hesitou. Depois de alguns segundos, ele reconheceu com a cabeça. Guiado pelo jovem, David administração até o local onde residia o outro homem e seu grupo. Quando cheguei, eram 5h09 da tarde. Faltavam apenas algumas horas para o final do aprimoramento dos 10.000 acertos críticos. Por ser uma base, os alimentos armazenados não seriam escassos. Assim que os 3 homens e o cachorro saíram do carro, o jovem os lembrou: "Há algumas pessoas lá dentro e minha namorada está trancada no quarto mais interno." "Vamos entrar", David disse cautelosamente, olhando ao redor. Se eles ficassem conversando por muito tempo, eles poderiam atrair zumbis. Os outros 2 assentiram e entraram. Assim que eles deram um passo à frente, um clique foi ouvido e uma pequena arma foi apontada para a têmpora de David. Uma arma! David olhou para a arma pressionada contra sua cabeça, mas não sentiu medo. Em vez disso, ele se sentiu animado. Acho que você deveria dar uma olhada. Contanto que ele conseguisse uma arma, ela se multiplicaria em 100.000 uma vez em seu inventário. Até os guardas desta base tinham armas e não faltariam armas de fogo lá dentro. Se conseguisse colocar as mãos em todos eles, David teria um arsenal móvel. "Quem são vocês?" o homem na entrada questionou. Ele hesitou um pouco quando viu o jovem. "Garoto, o que você está fazendo aqui?" "Você não estava com o patrão?" o homem interrogado. O jovem deu um passo à frente e respondeu calmamente:
o chefe me pediu para trazer essas duas pessoas de volta primeiro. Com isso, o homem examinou David, expressando sua dúvida, recém-chegado. Você parece mediano. Enquanto falava, ele abaixou lentamente a arma. Ele caminhou atrás do jovem, sem dizer uma palavra, e levantou a manga do jovem. Em seguida, tirou uma seringa do bolso e injetou no braço do jovem. O jovem observou todo o processo, mas apenas franziu a testa. Depois, o homem pegou uma nova seringa e se aproximou de David. Como o jovem, ele levantou a manga de David. David observou enquanto o soro era lentamente injetado em sua pele, mas seu corpo não sentia nada de errado, imune a toxinas. Arnold também recebeu uma injeção de soro. Os três seguiram atrás do homem com cautela. Arnold se aproximou do ouvido de David e sussurrou: David, este soro. David permaneceu em silêncio e silenciosamente balançou a cabeça. Ele ainda não havia descoberto a composição do soro, mas por enquanto parecia inofensivo. No momento seguinte, quando David viu que todos lá dentro estavam segurando uma arma, ele ficou realmente surpreso. Missão: Reservas do Apocalipse. O apocalipse é iminente. Colete recursos utilizáveis no espaço de armazenamento de emergência. Durante esta missão, todos os recursos armazenados receberão um aumento de acerto crítico de 100.000 vezes. Tempo restante: 0 dias, 6 horas, 1 minuto. David olhou para o painel transparente à sua frente e depois voltou a concentrar sua atenção. As 6 horas restantes foram mais do que suficientes. Ele queria todas as armas de fogo aqui. As armas de fogo foram extremamente valiosas no Apocalipse, não apenas para autodefesa, mas também como meio de troca. Com armas de fogo, ele poderia dizer que deu um passo para se tornar um rei neste mundo. O que você está olhando? Desaparece. Um dos homens, desconfortável com o olhar de David, repreendeu-o diretamente. O homem que liderava o caminho se aproximou, bloqueando o caminho de David, e disse em tom calmo: Você é novo aqui, tome cuidado. Ao ouvir as palavras novo aqui, o rosto do homem que repreendeu David escureceu e ele ficou em silêncio. Ele virou a cabeça e o protagonista avisou David: Não olhe aleatoriamente. O homem olhou para David e continuou andando na frente. David não disse nada, mas silenciosamente seguiu atrás do homem. Por alguma razão, seu corpo começou a ficar um pouco quente. É por causa do soro que ele recebeu agora? Quando ele virou a cabeça para olhar para o jovem não demonstrou reação, e até mesmo Arnold fez o mesmo. Capítulo 57. O soro só é eficaz nele? Não deveria ser assim. David baixou o olhar e ponderou por um momento. Quando ergueu o olhar novamente, já havia chegado em frente à porta de um quarto. Entre. O protagonista olhou para David e disse friamente ao jovem. Os olhos do jovem brilharam ao ouvir isso e, antes de entrar na sala, ele olhou intencionalmente para David mais algumas vezes. Havia muitos quartos aqui e parecia que todo o edifício havia sido transformado em sua base. A sala na frente deles era a sala 303. Ei, vocês dois, venham comigo, disse o protagonista friamente. Ele olhou para o cachorrinho preto que os acompanhava durante todo o caminho e perguntou impacientemente: Este é o cachorro que você trouxe de volta? Qual é a utilidade dessa coisa? Não é só para cozinhar e comer no momento crítico? O protagonista falou e viu o cachorrinho preto rosnar de descontentamento, levando-o a zombar. Ele murmurou, muito animado. O homem se virou e continuou a liderar o caminho. O cachorrinho preto acelerou o passo e caminhou até David, esfregando-se nele com seu corpo peludo. Ele soltou um gemido baixo. David estendeu a mão e deu uma tapinha nele, sussurrando: Está tudo bem, pretinho. Vamos aguentar mais um pouco e depois faremos você feliz. O cachorrinho preto parecia querer dizer palavras de David, abandonando o rabo alegremente. O grupo continua fugindo até que finalmente pararam na sala 309. O líder se virou e disse:
Não sei por que o chefe escolheu você, mas a partir de agora você só pode nos ouvir aqui. 20 cristais, você receberá suas armas. Enquanto falava, o homem balançava continuamente a arma na mão. Vê isso? Eu coletei 30 cristais para isso. Você vai se contentar com 20. Agora vá embora. Com isso, o homem bufou e foi embora. David, o que fazemos agora? Arnold perguntou ao ver o homem desaparecer completamente de vista. David baixou em silêncio e mais alguns homens apareceram em sua linha de visão. Os homens olharam para eles e entraram na sala 308. O prédio inteiro tinha um número desconhecido de pessoas e poder de fogo. Enfrentá-los de frente pode levar à vitória, mas eles também sofrerão danos. Seria melhor percorrendo a outros meios. Com isso em mente, David se virou e abriu a porta do quarto 309. Quando a porta se abriu, um fedor fétido encheu o ar. Esses são zumbis? Arnold olhou para os corpos caídos na sala e falou devagar. David franziu a testa. No centro da sala, havia 2 cadáveres de zumbis. O que era horrível era que a carne em morte dos cadáveres tinha sido desenterrada, deixando apenas alguns pedaços de carne podre agarrados aos ossos, mal segurados. David entrou e fechou a porta. Os 2 se agacharam ao lado dos cadáveres de zumbis. As marcas nos cadáveres não deixam marcas de mordidas, eles deixaram mais como se fossem cortados com uma lâmina. Será que essas pessoas aqui estavam comendo carne de zumbi? No entanto, David rapidamente descartou o pensamento de sua mente. No mundo anterior, até mesmo seres sobrenaturais se transformavam em zumbis depois de comer carne de zumbi, quanto mais pessoas comuns. O que essas pessoas estavam fazendo com a carne podre de zumbis? Tarefa: reservas do juízo final. O dia do julgamento final está se aproximando. Por favor, colete o máximo possível de recursos utilizáveis e armazene-os no espaço de reserva. Durante esta tarefa, todos os recursos recebidos receberam um aumento crítico de 100.000 vezes. Tempo restante para tarefas: 0 dias, 5 horas, 0 minutos. Acho que você deveria dar uma olhada. Após 1 hora, o sistema emitiu um som de alerta. David se transportou e caminhou em direção à porta. Ele não poderia perder mais tempo aqui, ainda havia muitas máquinas esperando por ele para a coleta. Arnold viu David sair e rapidamente o ritmo. O quarto 303 não era organizado como o quarto 309. O interior do quarto 309 era mobiliado para uma vida humana normal, enquanto o quarto 303 tinha apenas uma cama, uma cadeira e um pequeno armário. Comparado com os outros quartos, o quarto 303 era o menor, quase do tamanho de um quarto. O jovem sentou-se na única cadeira, segurando a mão da menina na cama. Ele tremeu e disse: "Querido, parece que temos uma chance de escapar." Na cama, as mãos e os pés da menina estavam presos pelas correntes. Lágrimas escorriam lentamente pelos cantos de seus olhos, seu olhar vago enquanto ela olhava para o teto. De repente, uma menina falou: Eu não tenho mais forças." Ao ouvir essas palavras, o jovem estremeceu todo, suas mãos segurando as mãos da garota tremenda. "Não, você ainda pode sobreviver." O jovem estava entusiasmado e a cadeira caiu no chão. Ele engasgou pesadamente, seu peito subindo e descendo. No momento seguinte, sua expressão se acalmou, alegre-se em um rosto cheio de desculpas. "Me desculpe, eu esqueci. Você não gosta quando eu ajo assim." Ele disse rapidamente enquanto ajudava a garota a se levantar da cadeira caída. Quando o jovem segurou a mão dela, uma fraca luz verde brilhou na palma da mão da garota. Esse poder fluiu lentamente para o corpo do jovem, curando inconscientemente as lesões dentro dele. "David, aqui." Arnold parou na frente da porta do quarto 201 e acenou para David. David caminhou até o quarto 201. Os 2 olharam pela janela. Muitas pessoas dormiam na sala e, dentro dessa sala, várias caixas de equipamentos militares estavam empilhadas.
Havia cerca de 10 caixas no total. Os olhos de David brilharam. Ele se agachou ao lado do cachorrinho preto, acariciou sua cabeça gentilmente e disse: Pretinho, agora é com você. Você entende o que quero dizer? Ao terminar de falar, iniciou para a porta do quarto 201. O cachorrinho preto pulou mente alegre. Enquanto caminhava em direção à porta, David e Arnold se abrigaram em um local próximo. No momento seguinte, uma explosão de chamas saiu da boca do cachorrinho preto. Instantaneamente, a porta do quarto 201 foi carbonizada e até mesmo a pessoa encostada na porta foi engolfada pelas chamas. Ah! Fogo! Fogo! As pessoas no quarto 201 gritaram. David ficou de lado e rapidamente acenou para o cachorrinho preto. O cachorrinho preto parecia insatisfeito, mas ainda caminhou até David. Uma vez que a comoção começasse aqui, os zumbis do lado de fora viriam imediatamente. Eles seguram agir rápido, tirar esses suprimentos militares e resgatar o jovem e sua namorada. A tarefa de hoje estaria concluída. Depois que os dois e o cachorro encontraram um local seguro, os passos foram protegidos na escada. Apresse-se! Tire tudo de dentro, o homem que estava liderando antes gritou. Os camaradas vizinhos observaram enquanto o fogo aumentava e nenhum deles se atreveu a avançar. O homem repreendeu e chutou dois homens diretamente para dentro. Capítulo 58. O homem observou enquanto apenas um ou dois de seus camaradas retiravam as coisas e simbolicamente frustrados. Droga! Apressem-se, todos vocês! Se essas 10 caixas de armamento eram queimadas, ele não saberia como explicar ao patrão quando voltasse. Mas por que o patrão não voltou nessa hora? Enquanto ele estava pensando, alguém desceu correndo do andar de baixo, com um rosto coberto de sangue, e específico para o homem, N. Nada bom. Os zumbis estão atacando. O coração do homem estremeceu. Droga, eles escolheram esta hora para vir. Após uma breve hesitação, ele disse às pessoas próximas, vocês devem retirar as coisas. Em seguida, voltou-se para o homem que havia transmitido a mensagem. Você vem comigo. Vamos parar os zumbis. Depois de dizer isso, o homem desceu rapidamente as escadas. O homem que entregou a mensagem hesitou por um momento, incapaz de dizer o que queria dizer. Assim que os dois homens escondidos saíram, David, que estava por perto, teve uma ideia repentina e surgiu. Eu ajudo. Ele disse em voz alta e, quando sua mão tocou levemente uma das caixas de armamento que havia sido removida, sua consciência mudou e armazenou instantaneamente os itens em seu espaço. Mesmo que ele fosse embora agora, ninguém notaria. Além disso, ele só tinha atropelado, certo? Você obteve uma caixa de armamento. 100.000x acerto crítico em vigor. Parabéns, você obteve 100.000 caixas de armamento. Ouvindo as instruções do sistema, ele ficou ainda mais animado. Foi baseado apenas no número de caixas, ele ainda não tinha visto o que havia dentro. Com este golpe crítico de 100.000x, ele se perguntou quanto ganharia no final. Ignorando as chamas ao seu redor, David escreveu diretamente. No primeiro segundo de entrada na sala, assim que ele tocou em uma caixa de armamento, ela foi instantânea armazenada em seu espaço. Enquanto as pessoas na sala saíam correndo, David rapidamente guardava a segunda e a terceira caixas em seu espaço. Irmão, você está bem? O homem que acabará de entrar viu David parado e perguntou preocupado. David abaixou a cabeça e disse suavemente, estou bem. Ele estava prestes a morrer de felicidade. Assim que essas 3 caixas de armamento entraram em seu espaço, elas instantaneamente se transformaram em 300.000 caixas de armamento. Que bom então! Essas chamadas são realmente estranhas, nem mesmo a água pode apagá-las. O homem falou enquanto pegava uma caixa de armamento à sua frente. Ele olhou para as caixas na sala e expressou dúvida. Já movemos tantas caixas, não sei por que eles ainda estão nos apressando. Observando o homem saindo correndo,
David guardou silenciosamente outra caixa de armamento em seu espaço e, em seguida, moveu uma para fora. David colocou o armamento no chão e casualmente guardou outra caixa em seu espaço. Arnold, que estava por perto, já havia notado todas as ações de David e não pôde deixar de torcer a boca. David, você não tem medo de ser descoberto com ações tão flagrantes? Nesse vai e vem, David já havia guardado 6 caixas de armamento em seu espaço. As 4 caixas restantes também foram completamente removidas por eles. Não era para ver 10 caixas? Por que são apenas 4? Sim, o que está acontecendo? Como é possível que existam apenas 4 caixas se as chamas nem atingirem as caixas dentro? Talvez eles ainda estão lá dentro. Apresse-se e entre e encontre-os, ou o chefe vai nos matar. Acho que você deveria dar uma olhada. No momento em que todos ficaram intrigados, a pessoa que transmitiu a mensagem lá embaixo do correio. Rápido! Desça rapidamente. Antes que ele pudesse terminar de falar, o rosto do mensageiro mudou repentinamente e seu pescoço estalou. No momento seguinte, ele se transformou em um zumbi. Caramba! Com uma maldição e um estrondo, alguém segurando uma arma estourou a cabeça do zumbi. O objeto cristalizado na testa do zumbi caiu, e a pessoa que atirou na arma o pegou e gritou para seus companheiros atrás dele: "Não se preocupe com as 6 caixas restantes, desça e ajude." Com isso, David fingiu segui-los escada abaixo, mas em vez disso, ele caminhou na parte de trás do grupo e guardou todas as 4 caixas restantes em seu espaço. Você recebeu 4 caixas de armamento. 100.000x acerto crítico em vigor. Parabéns, você obteve 400.000 caixas de armamento. Ao ouvir a voz do sistema, David ficou muito satisfeito. Ele, junto com Arnold e Little Black, chegou à porta do quarto 303. Quando a porta foi aberta, David segurou a mão e sua pequena faca imediatamente bloqueou o ataque. O jovem acompanhou David e rapidamente retirou a mão. Você está aqui para nós resgatados? David não respondeu à sua pergunta, mas olhou para a garota deitada calmamente na cama. A garota usava um vestido branco e estava presa por correntes, parecendo muito desgrenhada. David passou a mão e as correntes em volta dos pulsos e tornozelos da garota foram desfeitas instantaneamente. Coloque-os e vamos sair rapidamente. Com tanta comoção, a área de baixo já estava cheia de zumbis. Além disso, era noite e som de pessoas sendo mortos por zumbis lá embaixo atrairia ainda mais zumbis. Não demorava muito para que ninguém lá embaixo estivesse vivo. O jovem ergueu a garota e seguiu David e os outros. Assim que chegou à porta da escada, encontrou vários zumbis de frente. Little Black abriu a boca e os zumbis foram instantaneamente transformados em cinzas. Aproveitando a oportunidade, David chamou um veículo e sentou-se no banco do motorista. Arnold rapidamente abriu o veículo e pulou para dentro. Garoto, me dê sua mão. Ele estendeu a mão para o jovem. Mordendo o lábio, o jovem segurou a garota pela cintura com uma das mãos e segurou a mão de Arnold com a outra, usando a alavanca para pular no veículo. Naquele momento, bolsas de zumbis invadiram. As janelas do carro foram fechadas rapidamente e vários zumbis bateram nas janelas freneticamente. Sentado no banco do motorista, David não conseguiu ver nada à sua frente. Segure firme. David concordou, puxando o freio de mão e pisando fundo no acelerador. No momento seguinte, o carro correu em alta velocidade. Do lado de fora, um homem que estava lutando contra os zumbis de repente virou a cabeça e ficou cara a cara com o carro que acabará de sair. Seus olhos brilharam, pensando que o carro iria parar. Mas isso não aconteceu. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o carro passou por cima dele. David, parecia ver uma pessoa viva parada na frente agora. Arnold olhou para trás. Ele viu vários zumbis reunidos no local onde o carro havia atropelado alguém, enterrando a cabeça para se alimentar de algo. David olhou com indiferença para o espelho retrovisor sem responder. Neste momento,
Ele não importava se eles estavam vivos ou mortos. No banco de trás, o jovem segurava a menina. No entanto, os olhos da menina foram fechados desde que saíram da cama. Garoto, como está sua namorada? Arnold olhou para a garota nos braços do jovem e disse casualmente. Ao ouvir as palavras de Arnold, o jovem cerrou o punho secretamente, depois o relaxou. Ela está bem. Arnold concordou sem perguntar mais nada. David, sentado no banco do motorista, observava tudo em silêncio. Capítulo 59. David direção do carro e voltou com os dois para baixo. Eles olharam pela janela do carro e perceberam que já havia mais de uma dúzia de cadáveres de zumbis deitados silenciosamente no chão do andar de baixo. Missão: Reservas do Apocalipse. O apocalipse é iminente. Por favor, colete o máximo possível de recursos utilizáveis para o espaço de armazenamento de contingência. Durante esta missão, todos os recursos recebidos receberam um bônus de acerto crítico de 100.000 vezes. Tempo restante para a missão: 0 dias, 3 horas, 0 minutos. A voz do sistema de repente soou. O grupo saiu do carro e David guardou o carro. Ele então começou a desenterrar os cristais das testas de cerca de uma dúzia de cadáveres usando uma faca. Um som após o outro, os cristais caíram no chão. David continuou cavando enquanto Arnold pegava os cristais atrás dele. O jovem segurou a garota e atendeu silenciosamente atrás dos dois e do cachorro. David, há um total de cochilo. Arnold falou e entregou os cristais coletados para David. David concordou e aceitou os cristais. Enquanto cavava os cristais, ele ainda podia sentir o cheiro de queimado nos cadáveres dos zumbis. Esses cheiros não pareciam ser causados por chamas, mas sim como se fossem carbonizados por um raio. Essas dezenas de cadáveres de zumbis provavelmente foram obra de Sally. Com um pensamento, David fez os 12 cristais em sua mão desaparecerem. Você obteve 12 cristais primários, 100.000 bônus de acerto crítico em vigor. Parabéns, você obteve 1,2 milhão de cristais primários. Depois de guardar os itens, David subiu lentamente as escadas. Assim que pisou na escada, ouviu rosnados baixos vindos do andar de cima. As paredes de toda a escada estavam cobertas de sangue de zumbi e carne em conclusão. Quando as habilidades de Sally se tornaram tão assustadoras. Logo, ao chegar ao topo da escada, ele percebeu imediatamente que seu palpite estava errado. Assim que o grupo subiu as escadas, seus corpos congelaram no lugar. Na frente deles, um zumbi enorme segurava um zumbi pequeno em sua mão e o despedaçou. Ele segurou o zumbi sem hesitação, arrancando pedaços de carne podre. Depois de arrancá-los, examine-os cuidadosamente. Só quando viu que a carne era boa é que a comeu. Vendo esta cena, o coração de David tremeu. Este zumbi estava consciente. Assim como ele estava pensando isso, o zumbi engoliu a carne e lentamente voltou seu olhar para David e os outros. Quando encontrou o olhar de David, não se comportou como um zumbi comum, avançando na direção deles ao ver os humanos. Em vez disso, este zumbi sorriu para David. Sua boca se curvou desajeitadamente para cima, revelando seus dentes brancos amarelados. David estremeceu e rapidamente convocou sua armadura, segurando uma lâmina de batalha de liga leve na mão, permanecendo vigilante. Por que zumbis inteligentes apareceriam neste momento? Hoje era apenas o terceiro dia desde que o desastre estavarou, e apenas zumbis de nível comum deveriam aparecer. Não era apenas o zumbi na frente deles, até mesmo o cadáver no armazém no ponto 1 antes. Para onde foi agora? Logo, David dispensou seus pensamentos e se concentrou no zumbi à sua frente. Acho que você deveria dar uma olhada. Este zumbi não apareceu há muito tempo. Eles encontraram apenas zumbis de nível comum no caminho de volta. Se ele fosse tipo, esse zumbi seria mutante. No segundo seguinte, a mão esquerda de David se moveu e várias lâminas espaciais apareceram ao redor de sua mão esquerda.
O jovem ao lado olhou para a lâmina espacial próxima à mão de David, assustado. Ele também era um Esper como ele? David apontou a mão para o zumbi e várias lâminas espaciais perfuraram rapidamente a uma velocidade incrível. O zumbi olhou para as lâminas espaciais. Enquanto David observava seus movimentos de esquiva, seus olhos brilharam instantaneamente. Quando o zumbi se esquivou das lâminas espaciais, a parte inferior do corpo se moveu primeiro, enquanto a parte superior parecia lenta, atrasada por um segundo. Como resultado, duas lâminas espaciais perfuraram a parte superior do corpo do zumbi. Ah! O zumbi segurou suas feridas de dor, emitindo um grito que soava estranhamente humano. Dentro do quarto, desde que David saiu com Arnold e Little Black, Sophie estava com Sally. Mesmo que houvesse algum movimento do lado de fora da porta, eles não saíram. O lamento do zumbi chegou aos ouvidos de Sophie e Sally. Sophie se assustou e instintivamente agarrou o braço de Sally, com medo. Sally, tem alguém lá fora? Sophie tratou Sally como sua própria amiga querida, como uma irmã mais velha. Sally entendeu a gentileza de Sophie e naturalmente a tratou bem. Sally gentilmente deu uma tapinha na mão de Sophie e a confortou. Sophie, não se preocupe. Estamos esperando David e os outros voltarem para a sala. Os zumbis não vão entrar. Sally parecia calma na superfície, mas na verdade estava muito alerta. Do lado de fora da porta, David e Arnold já haviam brigado com o zumbi. Little Black observou os dois lutando contra o zumbi e não sabia se soltava fogo ou não. Ele andava de um lado para o outro, parecendo ansioso. Os movimentos do zumbi se tornaram mais rápidos e progressivos entre a parte superior e inferior do corpo melhorou com o tempo. Esta foi uma situação ruim para David. Ao atacar o zumbi, ele também prestou atenção aos ferimentos. O zumbi parecia coberto de feridas, mas seu único ponto vital estava bem protegido. Arnold cerrou os dentes e correu para frente, abraçando o zumbi com força. Davi! Arnold falou, e David, empunhando uma lâmina de guerra de liga leve na mão, balançando-a decisivamente em direção ao pescoço do zumbi. O zumbi instantâneo entrou em pânico. Nunca esperei que Arnold se agarrasse a isso de forma imprudente. No momento em que viu a lâmina de guerra de liga metálica de David caindo, não lamentou, mas escolheu morder Arnold. Nada de bom. David pensou. Ele rapidamente conjurou uma lâmina espacial com a mão esquerda. Era tarde demais. Não havia tempo para jogar a lâmina espacial agora. Ele não esperava que o zumbi estivesse atrás de Arnold. Mesmo que distorça o espaço, não conseguiria chegar ao tempo. Assim que o zumbi matou Arnold, a figura do jovem apareceu de repente atrás do zumbi. Ele rapidamente gritou a mão e com um movimento rápido, a cabeça do zumbi caiu no chão com um baque. David interrompeu sua ação e Arnold rapidamente soltou o zumbido, limpando a sujeira de seu corpo com nojo. Davi! Arnold se limpou enquanto caminhava. David olhou para ele com um olhar profundo, depois virou-se para o jovem e perguntou, qual é o seu nome? O jovem olhou para a garota encostada na parede não muito longe e respondeu calmamente, Brian. Brian terminou de falar e caminhou na direção da garota. Essa altura a garota já havia acordado. Seus lábios eram pálidos e ela parecia extremamente exausta. Mas ela fez um esforço para falar. Meu nome é Lírio. Capítulo 60. Lily tinha pele clara, com cabelos longos e lisos caindo sobre o peito. Seu rosto estava pálido e seus olhos melancólicos expressavam uma sensação de tristeza. Os cantos de sua boca se curvaram lentamente e uma voz fria falou novamente, obrigada por nos salvar. Quando ela terminou de falar, a mão de Lily se entrelaçou lentamente com a mão de Brian. David olhou para Lily, sentindo uma sensação indescritível de familiaridade. Parecia que ele já tinha visto essa pessoa em algum lugar antes. Familiar, mas desconhecido. David, esse garoto disse que o apelido de sua namorada inclui o personagem May.
Arnold se inclinou perto do ouvido de David e sugeriu. Antes que David pudesse responder, Lily convidou e disse calmamente, meu apelido inclui o personagem May, e Brian me chama assim. Enquanto ela falava, sua mão tocou a palma de Brian, e sua testa fortemente franzida relaxou. Ao ouvir as palavras de Lily, os olhos de David brilharam. Um apelido com o caractere May, por que isso é tão familiar? Na vida anterior, havia uma garota em seu tempo que tinha esse apelido. Ela se juntou à equipe mais tarde, em vez de dizer seu apelido, insistiu em ser chamada de Xiao Mei. E aquela garota era uma Esper do tipo curadora. Ter um Esper do tipo curador na equipe era altamente valorizado. Mas os bons tempos não duraram muito. Naquela época, os cristais necessários para as habilidades de cura eram escassos. Em uma onda de zumbis, Xiao Mei se sacrificou. Vários outros irmãos também morreram nessa onda. David observou cuidadosamente Lily mais uma vez, e quando viu uma mancha fraca ao lado do olho dela, ficou ainda mais certo. Embora Mei da vida anterior não tivesse aquela toupeira quando ela se juntou à equipe, David viu claramente uma noite quando a chorou secretamente. Parecia que ela cobriu a toupeira com alguma coisa. Sentindo o olhar de David na verruga ao lado de seu olho, Lily se sentiu um pouco desconfortável. Ela caminhou atrás de Brian como se fosse dizer algo, mas David falou primeiro. Você é um Esper do tipo curador, não é? Assim que as palavras saíram, as expressões de Lily e Brian ficaram solenes. Ela foi protegida por Brian, que falou com cautela, o que você quer? Vendo a postura protetora de Brian, David sorriu levemente. Se eu quisesse levar sua namorada embora, já teria feito isso. Não preciso esperar até agora. O rosto de Brian congelou. Ele queria dizer algo, mas Lily espiou cautelosamente por trás dele e perguntou em voz baixa, eu sou um Esper do tipo curador. O que você quer? Lírio. Vendo Lily expor suas identidades, Brian ficou ansioso. Mas quando seus olhos encontraram os de Lily, ele vacilou imediatamente. Que interessante. David experimentou a interação deles e balançou a cabeça, impotente. Ele se virou, andando e dizendo, siga-me. Brian e Lily trocaram olhares por alguns segundos, e no final, Lily tomou a iniciativa e pediu a Brian que o seguisse. Antes de conduzir os dois para a sala, David se agachou na frente do zumbi que acabou de matar e tirou o cristal mutante de sua testa. Considerando o tremendo poder e o cheiro de queimado do raio, David especulou que esse zumbi em particular tinha o atributo relâmpago. Ele gentilmente abriu sua testa com uma faca, expondo um cristal roxo. David ficou encantado e rapidamente tirou o cristal roxo. Na verdade, era do atributo relâmpago. Infelizmente, esse zumbi parecia ter sofrido uma mutação e se esqueceu de usar sua habilidade de relâmpago quando as coisas eram intensas. O cristal roxo, uma vez absorvido por Sally, daria a ela um impulso considerável. Com um pensamento, David guardou o cristal roxo em seu espaço. Você obteve um cristal de nível médio. Os acertos críticos aumentaram em 100.000. Parabéns! Você obteve 100.000 cristais de nível médio. Missão: Reservas do Apocalipse. Acho que você deveria dar uma olhada. O apocalipse está se aproximando. Por favor, colete recursos utilizáveis da melhor maneira possível e armazene-os no espaço de armazenamento de emergência. Durante esta missão, todos os recursos armazenados por você autorizam um bônus de acerto crítico de 100.000x. Tempo restante da missão: 0 dias, 1 hora e 0 minutos. Faltava apenas 1 hora para o bônus de acerto crítico de 100.000 vezes. Nesta hora final, ele não conseguiria colher muito. Você é um especialista espacial, uma voz de Lily soou de repente. David não virou a cabeça, apenas fez um som afirmativo e se tranquilizou, conduzindo os dois para dentro da sala. Davi. Os olhos de Sally brilharam ao ver David retornar. Ela rapidamente caminhou em direção a ele e abraçou seu braço. No segundo seguinte,
Quando ela viu Lily entrando na sala, sua expressão imediatamente se tornou cautelosa. Mas no segundo depois disso, quando Brian entrou e segurou a mão de Lily, Sally relaxou visivelmente. Depois de fechar a porta, David tirou um cristal verde de nível médio do espaço. Os olhos de Lily e Brian se arregalaram quando viram o cristal verde. Antes que Lily pudesse terminar de falar, David guardou silenciosamente o cristal. Ele pensou que teria que esperar muito tempo antes de poder usar o cristal de cura, mas inesperadamente veio até ele com um raro Esper de cura. Mesmo sem um Esper de cura, a equipe de David já era forte. Ter um Esper de cura os tornaria ainda mais fortes. Posso lhe fornecer o cristal, mas minha condição é que você e seu namorado sejam leais e me sigam. Depois que David terminou de falar, as expressões dos dois mudaram repentinamente. O rosto de Lily alternava entre pálido e vermelho, e ela apertava firmemente o canto da roupa, mostrando hesitação. No entanto, assim como os cristais de cura, os espers de cura também eram raros. Mesmo em sua organização anterior, eles não tinham cristais de cura. Se recusassem David agora, talvez nunca mais sofreram outra chance. Mas... Lily franziu a testa e olhou para Brian. Brian gentilmente deu uma tapinha na mão de Lily e sussurrou, "Está tudo bem, deixe comigo." Virando a cabeça, Brian disse a David, "Também temos uma condição." David ergueu uma sobrancelha e disse, "Vá em frente." "Você não pode tratar Lily como uma escrava, como disse Brian, e Sophie imediatamente acrescentou, "Jovem, como pensa uma garota como escrava? Você e ela podem ficar com David." As palavras de Sophie não chegaram aos ouvidos de Brian, ele mesmo queria ouvir a resposta de David. E David simplesmente sorriu e aceitou, sem problemas. David não trataria um Esper curador como um escravo. Ao ouvir sua resposta, Lily e Brian não demonstraram felicidade excessiva, mas assentiram calmamente. "Nós ficaremos em troca." As palavras de Brian foram interrompidas por David. "Você pode escolher qualquer quarto por aqui. Quanto aos alimentos e outros suprimentos, eles serão distribuídos todos os dias às 7 horas, a menos que haja situações inesperadas." E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.